Fala pessoal, tudo bem com vocês? Camiseta do Chicago Bulls, vocês sabem que tem Arremesso Final, episódio 2, tem na Netflix esse documentário e literalmente é maravilhoso. Então vamos falar sobre o segundo capítulo, que esse sim é mais aprofundado na questão do Scott Pippen, né, que eu achei muito legal, bem emocionante mesmo. O primeiro item que a gente tem que falar, o cara que literalmente preocupa com a sua família e infelizmente, né, ele não foi muito bem valorizado, vamos dizer assim. Podia ter sido muito mais valorizado, mas a gente vai entender, eu vou fazer alguns comentários sobre esse segundo episódio e sim, ele aprofunda a história dolorosa de Scott Pippen. Bom, praticamente no segundo episódio é apresentada a questão, né, que sim, Michael Jordan jogava demais, ele era o número 1 da NBA na época, o cara ganhava demais, mas todo número 1 precisa de um cara que é número 2, inclusive ele é comentado, né, o Scott Pippen, como o Robin, o cara que faz muito e é praticamente desprezado aí por todos, né? Scott Pippen era muito importante para o Michael Jordan, principalmente pelas suas assistências, e a gente consegue ver isso no decorrer do episódio. Então, no primeiro momento, se aprofunda a história de Scott Pippen, eu fiquei muito emocionado, sabe, com a questão do pai dele, do irmão dele ter crescido aí em sua família com o seu pai e seu irmão na cadeira de rodas. Achei uma parte bem delicada, um cara que sofreu bastante, veio de uma cidade muito pequena e literalmente fez acontecer, né? O cara jogava demais, tem uma evolução maravilhosa, né? O cara praticamente foi desprezado do time de basquete onde ele estudava, mas conforme, né, até ele comenta mesmo, como tinha os alunos que iam ruim, né, aí sobrava algumas bolsas e ele foi o cara inteligente, conseguiu pegar essa bolsa e conseguiu fazer história, né? Porque ele foi o quinto escolhido, para quem não sabe, ele não ia para o Chicago Bulls, mas antes da escolha dos jogadores que iriam para o profissional, o Chicago Bulls havia feito um contrato já, e aí o Scott Pippen foi diretamente para o Chicago Bulls, e olha o Jerry aí, né, o nosso querido desprezado, vamos dizer assim, né, criticado pra caramba, indo para o Chicago Bulls e se tornando uma peça muito importante. Um outro detalhe muito legal, que o Scott Pippen chegou praticamente no Chicago Bulls falando que ele ia ser melhor que o Michael Jordan, né? E ele sofreu demais no primeiro ano. Praticamente o primeiro ano do Scott Pippen foi bem sofrido, né? Praticamente um novatão chegando. E um detalhe muito interessante, que inclusive é comentado pelo dono do Chicago Bulls. Os contratos naquela época, eles duravam demais e pagavam de menos, sabe? Uma coisa que o Scott Pippen sofreu demais, e é um ponto também que o episódio apresenta, né? Que no ano de 97 e 98, né, nesse campeonato, no começo do campeonato o Scott Pippen não participa dos jogos, e a gente percebe como é nítido, né, os resultados, principalmente dos jogos. Tinham ganhado 4, perdido 4, praticamente aí meio a meio, né? Mas isso era muito ruim para um time que vinha de grandes vitórias, né? Tinha ganhado o último campeonato. E sim, o Scott Pippen fez o quê? Ele atrasou a cirurgia dele, deixou praticamente, né, o campeonato começar, fez a cirurgia e ele estava fora aí, né, do time. E é quando as tretas com o Jerry e Scott começam a piorar mesmo, os caras se xingavam em público, era até uma coisa muito chata a gente ver tendo a cara, né, no depoimento dos outros jogadores, uma coisa muito triste, né? Quando tem isso interno, qualquer time que for, não importa se é no basquete, no futebol, gente, é triste, né? Quando acontecem essas tretas, né? Mas o Scott Pippen, ele até que tem um pouco de razão, né, gente? Um cara que fazia muito e tinha praticamente o número do salário dele, é o número de 130 na NBA e o sexto do Chicago Bulls. Um cara que fazia tanto e ganhava pouco ali pelo que ele fazia, né? Enquanto outros jogadores até piores que ele eram mais valorizados, ele tinha um contrato imenso que ia terminar. E o Jerry praticamente tenta despachar o Scott, mas, né, quem manda é a diretoria. Não, você não vai vender o cara. Pô, o cara aí que faz muito pro Chicago, e literalmente acho que a gente vai ver se isso foi bom ou ruim nos próximos episódios. Tem um outro detalhe muito legal, né, que é apresentado nesse segundo episódio, que é a infância do Michael. Né, porque aí a gente volta lá no passado e vê um pouquinho da infância do Michael, vê um depoimento do pai dele, inclusive, né, falando que o Michael não era tão bom assim no basquete. O irmão dele era melhor que ele, mas quem surpreendeu literalmente toda a família, né, foi o Michael. Tem uma frase que o pai dele comenta que é bem interessante. É só você falar que o Michael não vai conseguir nada, que ele não vai ser bom naquilo, que ele se transforma e ele vira muito bom naquilo. Olha, parabéns para o pai do Michael, que foi praticamente, né, o grande incentivo para que o Michael jogasse basquete. E uma coisa que eu tô curioso para ver, por exemplo, no terceiro e quarto episódio, se vai se aprofundar, né, nos outros jogadores. Porque a gente
se aprofundou um pouco na história do Scott Pippen, do Michael Jordan, né? Mas a gente tem também outros jogadores, como exemplo Dennis Rodman, né, que foi muito importante também para esse papel do Bulls e era muito importante nesse elenco, nesse time. Inclusive o Phil Jackson, que era o técnico. Então eu tô super curioso para ver como vão ser os próximos episódios, né? Já que a gente conheceu a dolorosa vida, né, do Scott Pippen, a dolorosa vida também do Michael Jordan, as tretas e tudo mais. É isso que eu tô achando bem legal nesse documentário, sabe? Porque eles estão mostrando, eles tiveram uma gravação de 97 e 98 maravilhosa, com qualidade, detalhes super importantes. E, os comentários estão sendo bem legais. E aí, você está assistindo esse documentário no Netflix, Arremesso Final? Se sim, eu quero que você coloque aí nos comentários o que você está achando, né, desse documentário, que eu tô achando demais. Literalmente o conteúdo é perfeito. Aí você aproveita, deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal para crescermos cada vez mais e ativa o sininho das notificações. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!